Irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza. Epístola ou carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero novamente agradecer a confiança dos meus pastores, né? O pastor Chico Chagas, o pastor Gabriel. Porque, irmãos, eu sempre entendi que púlpito ou que altar, ele é um lugar de muita confiança. E você usando esse pequeno instrumento aqui, que não tem culpa de nada, mas uma palavra que você disser aqui, você pode destruir tudo que esses pastores construíram até hoje. E com essa palavra você pode dar, e com esse, por meio desse instrumento, você pode dar vida a alguém, você pode matar alguém. Então, alguém pode achar que vir aqui para esse altar é destaque. Eu considero que quem acha isso é imaturo. Porque subir aqui nesse altar, irmãos, é uma responsabilidade tremenda. Eu tive a oportunidade de, durante 20 anos da minha vida, pregar por esse Brasil afora e até fora do Brasil. Mas todas as vezes que eu ia pregar, seja em cima, como eu me lembro, de uma carroça, como eu já preguei, ou seja em cima de um público para 10 mil pessoas, eu sempre tremi. Porque eu tinha consciência que se não fosse Deus quem desse a palavra, não adianta de nada. Pode rasgar diploma, pode rasgar curso, porque não adianta se não vier da parte de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração, com muito temor, com muito tremor, e com muito cuidado, eu vou transmitir ela. Porque toda palavra que tem esse perfil que eu vou trazer aqui, irmãos, tem que ser ministrado com muito cuidado. Capítulo de número 12, da Epístola aos Hebreus, versículo de número 11, ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem colocar aqui. É a Almeida, revista e corrigida. Hebreus, capítulo 12, ou carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 11 a 14. Não é errado você chamar Hebreus não, viu, irmãos? Porém, o mais correto é chamar carta aos Hebreus, né? Está na minha veia de ensinador. Muito bem, vamos lá. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Capítulo 12, a partir do versículo 12. É capítulo 12, a partir do versículo 12. Deu certo aí agora? Pronto, irmão. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para o que manqueja. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, porém antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você pode repetir esse versículo comigo? Segui a paz com todos. Eu leio e vocês repetem. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E sobre esse versículo, irmãos, eu quero dar título a essa mensagem: condições para ver a Deus.
A palavra de Deus afirma, irmãos, que nenhum homem viu a Deus e ficou vivo. Os que viram a Deus, viram por meio de uma ação por parte de Deus chamado de teofania. Theos, no grego Deus, fania, que traduzido no grego significa homem. Deus em forma de homem, ou forma de Deus. Deus tomando forma de homem. Os que viram Deus, como Moisés viu, diante da glória de Deus que fumegava no monte, diz a palavra do Senhor que a glória é tão grande que o povo ficou com medo. O povo estremeceu na base. E a glória de Deus foi tamanha que a palavra de Deus afirma que se um animal tocasse na montanha, ele era fulminado na hora. E o povo ficou com medo enquanto Moisés subia. E a palavra de Deus afirma que quando ele chegou lá, ele implorou a Deus para ver o rosto de Deus. E Deus disse: Moisés, homem nenhum me viu e ficou vivo. Mas como eu sou seu amigo, eu vou passar por você, colocar minhas mãos no seu rosto e você verá apenas as minhas costas. Não tem como ver a glória de Deus na sua essência e ficar vivo, porque Deus é santo. E como Deus é santo, irmãos, no meio de pecadores é como um fogo na palha. Esfarela, se dissolve. O livro de Levíticos era para ser lido juntamente com o livro de Hebreus, com o Evangelho de a Epístola de Hebreus. A Epístola de Hebreus, irmãos, ele é considerado o quinto Evangelho. Porque nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala-se sobre o relato de Jesus na terra. Enquanto a Epístola de Hebreus, que é considerado o quinto Evangelho, fala de Jesus que continua a sua obra no céu. A Epístola aos Hebreus, até hoje não se sabe quem foi o seu autor. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Lucas. O certo é que Orígenes, um dos pais da igreja, no período patrístico, logo após os discípulos, após os apóstolos, ele disse que na verdade até hoje ninguém sabe quem escreveu esta carta. Porém sabe que os endereçados eram o povo de Israel que havia crido, judeus que haviam se convertido. Por quê? Porque eles estavam sofrendo perseguição, já que a carta aos Hebreus foi escrita no ano 95 depois de Cristo. Então ele estava sendo perseguido. E nessa perseguição, alguns estavam querendo deixar o Evangelho e voltar para o judaísmo. Porque se descobrissem que eles estavam seguindo o cristianismo, eles eram mortos. E aí a palavra de Deus afirma que quem escreveu essa epístola começa a falar justamente para esse povo, essa igreja de judeus que havia se convertido. No capítulo de número 11, meus amados irmãos, o escritor ele dedica-se a falar sobre os heróis da fé. Ele começa a fazer uma introdução do que significa a fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, porém se esperam. E aí ele começa a elencar, a partir de Abraão, o pai da fé,
esses homens que viveram pela fé, e vai para Sansão, e vai para Davi, e vai para Abel, e vai para Noé, e dá um verdadeiro passeio no capítulo 11 de Hebreus, falando justamente desses homens da galeria da fé. Homens que viveram pela fé. Homens que morreram na fé. E homens que inclusive, pela fé, não alcançaram promessa. Está escrito. Homens que foram decapitados, mortos, esquartejados pela fé. E ele já começa a dizer isso, mostrando à igreja daquela época de que eles precisavam manter a fé acima de qualquer coisa. Porém, meus amados irmãos, quando chega no capítulo de número 12 da Epístola aos Hebreus, ele se depara com a igreja que está se desviando. O escritor aos Hebreus se depara com a igreja que está abandonando a fé, que está voltando aos rudimentos antigos. E aí ele começa a falar acerca de alguns pontos que quero tratar aqui com os senhores e senhoritas e senhoras, para sabermos as condições de ver Deus. E na primeira condição que nós podemos ver está no capítulo 12 e versículo de número 1, quando ele começa a dizer: portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande testemunha, que são justamente do capítulo de número 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está imposta. Sabe o que é que eu vejo aqui, meus irmãos? Eu vejo um homem preocupado com uma igreja que está se desviando, e eu vejo um homem preocupado com uma igreja que não está observando exemplos de pessoas, de homens e mulheres na Bíblia, que foram verdadeiros vencedores e vencedoras pela fé. E quando eu olho para cá, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo um homem preocupado com uma igreja que não está mais lendo a palavra. Vou logo dizer para os senhores, eu não estou preocupado muito hoje com glória a Deus, aleluia não, viu? Eu estou preocupado com o que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Estamos vivendo uma época, irmãos, que estamos deixando de lado a palavra de Deus. Bem da verdade, a bem da verdade, não estamos mais lendo a palavra de Deus. Lemos Harry Potter, lemos a Cabana, lemos a Nárnia, sabemos tudo de outros países, mas quando se pergunta de Bíblia, somos analfabetos espirituais. E aí hoje estamos vendo pessoas sendo levadas por qualquer vento de doutrina, e por qualquer motivo abre logo a boca e diz: vou me afastar, vou deixar Jesus, vou me desviar. E não precisa muita coisa não, irmão. Não é muita luta, não é muita angústia, não é perseguição. Só basta um Mossoró, cidade junina na vida, que logo a pessoa fica cocheando e dizendo: quarta profética ou safadão? Quarta profética ou fulano de tal que vai cantar? E de repente, quando você menos espera, quem está lá é aquele irmão e aquela irmã que estava glorificando aqui, que estava falando línguas estranhas aqui. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela ainda sustenta a crente. A palavra de Deus é quem levanta. A palavra de Deus é a saúde. É a palavra de Deus que vai te fazer firme na presença de Jesus. Não abra mão da palavra. Viva a palavra. Medite na palavra. Leia a palavra.
Para tudo ela tem resposta. Está angustiado? A palavra tem resposta. Está em provação? A palavra tem resposta. Está solitário? A palavra tem resposta. Está fraco? A palavra tem resposta. Mas não deixe e nem despreze ela. Aleluia. Não adianta você pular, meu irmão, e falar língua estranha e rodopiar. Se você não tiver a palavra, na hora que vier um vento forte, você cai. O nosso fundamento é a palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. E ele começa a dizer, irmão, Jesus, tenha misericórdia de mim. E ele começa ainda no versículo 1, falando, aí vocês não estão observando a galeria da fé. Esses homens enfrentaram tudo e todos pela fé. Vocês estão se afastando da fé por brincadeira. Se puder me dar um pouco mais de retorno, eu agradeço. Ainda no versículo 1, ele diz assim: deixemos todos os embaraços. Diga comigo, embaraço. Primeira coisa que impede você de ver Jesus é você desprezar a palavra de Deus. Porque se você não começa a ler a palavra, você não sabe nem quem é Deus, irmãos. Segundo lugar, embaraço. Diga comigo, embaraço. Oi, irmãos, logo no dia que eu ia precisar, eu esqueci. Me dê seu celular aí, minha filha, por favor. Olhe para cá. Você quer que eu lhe mostre o embaraço na vida de um crente nos dias de hoje? Olha o embaraço. Aleluia. O maior embaraço hoje da vida de muito crente é isso aqui, está matando o crente. É uma bênção? É. Comer também é uma bênção, mas se você comer demais, você adoece. O problema é que nós estamos tendo controle. Você sabe o que é isso aqui, meu irmão? Instagram. Estamos dentro do culto, a igreja louvando e adorando, e eu. O cantor adorando, e eu. O pregador pregando, e eu. A mensagem sendo explanada, a leitura sendo feita, e eu. Isso quando eu não estiver jogando tigrinho dentro da igreja, ou olhando o meu Instagram. O que é isso, pastor? Embaraço. Ai, mas não é só isso não, meu irmão, segura aí. O embaraço é quando eu não começo a ver que no Instagram minhas pregações não é colocada. O embaraço está quando eu começo a ver que nas páginas dos cartazes colocados eu não estou presente. Aí eu começo a me embaraçar, porque eu começo a pregar aqui e começo a achar que eu sou o super crente. E começo a achar que eu prego demais. E aí eu começo a achar que eu sou o tal, que eu sou a Coca-Cola do pedaço. Aí olhe para cá, eu passei mais de 20 anos da minha vida pregando. Na hora que eu me afastei de Jesus, o que tinha dele saiu e eu não era nada. Sabe quem é você sem Jesus? Nada. Sabe essa unção que você tem de pregar aí, meu irmão? Se não for Deus, você não prega nada. Sabe esse louvor que a Pão da Vida tem, que quando louva a Deus, a unção cai na igreja e todo mundo sente a presença de Deus? Se eles não louvarem para Deus e Deus não receber, não adianta de nada. E tem tanta gente se embaraçando mesmo. Se embaraçando porque era para eu cantar e o pastor não botou. Era para eu pregar e eu nunca mais preguei. Era para mim estar na frente, o pastor colocou outra pessoa. Era para ser aquele, o pastor não colocou. Não vou mais para a igreja, vou para outra igreja. Vai te converter, rapaz. Aprenda que a obra é de Deus. Tudo é para Deus. A glória é dele. Tudo é para ele. Aleluia. Segura aí. É condição, pastor Jacques, para não ver a Deus? Com certeza, meu irmão. Porque você começa a ver esse negócio que eu acabei de mostrar.
E aí quando você menos espera, aquela pessoa que nossa, eu sou irmão da época de 78. Na minha época não tinha isso. Quem via alguém de antigamente, pastor, via. Hoje em dia você vê aquela paquera que você teve quando você tinha 12 anos. Está lá no Instagram. Fala com você e começa a curtir uma foto. Depois curte outra. E aí você olha e diz, Joaquim, da década de 60. Olha aí onde é que ele está. E quando você menos espera, Joaquim começa a dizer a você, oi, tudo bem? Porque simplesmente você deixa de dormir e é abraçado com sua esposa para estar olhando o Instagram. E aí você, quando menos espera, é laçado por uma arma do inimigo. E aí tem gente que diz assim, eu não cometi nada. Mas a Bíblia diz, só em você tentar. Para olhar cobiçando, já cometeu adultério. Não precisa ter que deitar com ela. Só precisa você olhar para a mulher do seu irmão e dizer, é linda. Ela é imperfeita, ela não é sua. Ela é do seu irmão. Olhe para sua mulher, dê um banho de loja nela. Leve ela lá para o cabeleireiro. Deixe ela linda para você. E pare de olhar para a mulher dos outros, rapaz. Deixa desse embaraço na tua vida. Isso vai impedir de você ver a Deus. Meu Deus do céu. Arachoura bacandarás. Eirabada souramas. Embaraço e pecado. Pecado hoje ainda é pecado ontem. Esse negócio de pecado da época. Prostituição ainda é prostituição, meu irmão. Adultério ainda é adultério. Mentira ainda é mentira. Escute isso, aqui não tem. Fofoca é pecado e ainda é pecado. Pecado, embaraço, impedem de você ver a Deus. No versículo 12 ele ainda continua, porém vocês que estão envolvidos, embaraçados com o pecado que lhe rodeia, continue olhando para Jesus, autor e consumador da sua. Olhe para cá. Está vendo esse homem de Deus aqui? Ele pode cair. Está vendo esse rapaz aqui? Esse moço? Ele pode cair, meu irmão. Está vendo esse homem que vos fala? Ele já caiu. E Deus levantou. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Homem falha. Homem erra. Para de olhar para o pastor Chico Chagas e de olhar para o pastor Gabriel como se ele fosse super-homem, irmão. Eles erram, eles falham, é da natureza humana. Só tem um que não erra. E esse está aqui dizendo para você hoje, você vai me ver, Jesus de Nazaré. Se nós olharmos para Jesus, o irmão cair, a gente vai dizer, meu Deus, é homem, levanta ele, ajuda ele. Mas cadê você? Olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Deixa o embaraço, deixa o pecado e olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Aleluia, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo falou sobre isso, irmãos. O apóstolo Paulo disse assim, não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado.
Na caminhada nós estamos correndo. Isso é uma maratona, irmãos. E nessa maratona é tanta gente correndo que às vezes um tropeça. E você olha para trás, caiu. Levanta aí, meu irmão, porque eu não posso parar não. Quem é que está vendo? Eu estou correndo. E você não pode parar. Olhe para cá, querido. Eu vim dizer para você hoje, que chegou aqui na igreja, que está abatido, que está triste, que está cansado na vida espiritual. A palavra de Deus para você é: não pare de correr. Não pare, continue. Olhe para o alvo, pastor, não está dando. Está difícil, correu, cansei. Eu estou andando, então ande, rapaz. Não dá, pastor, anda. Então, meu amigo, se arraste, mas não pare. Não pare, porque Ele já está às portas. Não dá mais tempo para brincar. Ou você continua firme e consegue chegar até lá, ou muita gente vai ficar mesmo. Vamos para frente, que o tempo está passando. Versículo de número, aleluia. Versículo de número 5 ao 6. A outra condição para ver a Deus: receber correção. Versículo de número 5 e 6 do capítulo 12 diz assim, escute isso: e já vos esquecestes da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer um que recebe o seu filho. Ei, olhe para cá, meu irmão. A correção é importante. Essa palavra de hoje é importante. Essa palavra de hoje é uma exortação da parte de Deus. Esta palavra de hoje é Deus repreendendo eu e vocês, e dizendo assim: ei, crente, primeiro você tem que aprender a aceitar, a receber, para depois você vencer. Você pensa que tudo na vida é vitória, irmão? Nem tudo é só vitória. Tem hora que Deus chama você. Tem filho, se você tiver filho, você sabe. Quando ele se dana muito, você tem que chamar ele, irmão. Não vou dizer espancar, mas você tem que chamar ele ou colocar de castigo, ou dar umas boas palmadas. Por quê? Porque você vai corrigir, às vezes com o coração batendo forte, mas você corrige. A Bíblia mostra que Jesus fez isso. A igreja de Éfeso, Jesus disse: eu sei as tuas obras e os teus trabalhos e a tua paciência, e não pode sofrer os maus que puseste às provas os que dizem apóstolos e não são. Você é uma bênção, mas no meio de você tem apóstolos que não são apóstolos, mas são mentirosos dentro da igreja. Se escandaliza não, vem mais aí. Lembro, porém, de onde caístes. A igreja, ele está falando para pessoas não evangélicas não, ele está falando para a igreja. Lembre de onde você caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Caso contrário, te virei e te tirarei do seu lugar. A repreensão de Deus. Quer ver outro caso? Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12 a 17, ele diz assim: mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço dos filhos de Deus. Quer outra? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 18 a 19, a Bíblia diz assim: eis que porei uma cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem. Quer mais? Vamos lá, a igreja de Sardes, ele diz assim: mas também em Sardes existem algumas pessoas que não se contaminaram com as vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Lembro, porém, que tens recebido e ouvido, e guarda, mas se arrependa. Quer mais? Laodiceia, ele diz: vocês são tão frios, vocês não são frios, nem são quentes, a minha vontade é de vomitar vocês pela boca. Ele não falou isso para incrédulo, ele falou para a igreja. Mas no final de cada uma delas, ele diz: tem gente que faz coisa errada. Olhe para cá, olhe para cá você. Você que é novo convertido, você que está na igreja há pouco tempo,
Você que não é evangélico, pastor, eu estou aqui, mas eu estou vendo fulano de tal que estava no Mossoró da Junina. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou vendo fulano de tal que estava bebendo ali. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou vendo fulano de tal. E eu olho para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. No meio de nós tem aqueles a quem Deus repreende, mas também no meio de nós tem aqueles a quem Deus diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Existem vencedores aqui também. Quem não verá a Deus? Estou terminando. Aqueles que não têm paz uns com os outros. Olha para cá. Meu Deus do céu. Vou tomar um gole d'água. Jesus tem amor, sim ou não? Jesus tem amor, sim ou não? Não. Ele é o próprio amor. Ele não tem. Ele é a encarnação do amor vivo. E olhe para cá. A palavra de Deus para nós é seguir a paz com. A paz com. Sem a qual ninguém. Pastor, mas eu prego na igreja. Tem amor? Não, não verá a Deus. Pastor, mas eu canto na igreja. Demonstra amor? Não, então não verá a Deus. Pastor, eu toco nos instrumentos. Tem amor? Não, então não verá a Deus. Pastor, eu trabalho na mídia de tarde e noite. Tem amor? Não, então não tem condição. Ei, mas pastor, eu sou crente desde que eu nasci. Tem amor? Não, então não verá a Deus. Ei, pastor, eu sou do ministério há 20 anos. Tem amor? Não, então não verá a Deus. Não existe meio termo. Ou ama ou não ama. Meu irmão, a base do evangelho, a base do evangelho de Cristo Jesus, não é botar uma Bíblia debaixo do braço. A base desse evangelho de Cristo Jesus não é ter um cargo na igreja. A base dessa igreja e do evangelho de Cristo é o amor. Porque Deus amou a este mundo, que entregou, que deu, que doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu fosse passear pela Bíblia aqui, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 1, permaneçam em amor fraternal. 1 Coríntios 13, 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata mal, o amor não se soberbece. Romanos capítulo 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprirei, que o cumprimento da lei é o amor. Olhe para cá, 1 João capítulo 4 e versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está nele. Se eu for falar aqui de passagem de amor na Bíblia, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão é mentiroso, está nas trevas. Eu estou aqui cultuando, pastor. O culto está uma bênção. O pastor disse que eu recebi uma vitória. Eu dei um grito maior do mundo que tem lá dentro da igreja. Deu um glória a Deus. Estou saindo cheio de graça, mas está intrigado com o irmão. E Jesus disse: ei, quando você for oferecer oferta para Deus e tiver com problema com o irmão, deixa a oferta, vá lá reconciliar-te com ele, e depois você volta para entregar a sua oferta. O amor é a base. Agora escuta que eu vou lhe dizer o que o diabo está fazendo. No começo da igreja primitiva, eles mataram o crente. E a Bíblia diz em Atos que todos viviam em comum. Ninguém tinha necessidade, porque eles doavam até o que eles tinham, pastor. Está precisando de quê, meu irmão? Uma mesa? Pega uma mesa, dê para o irmão. Precisando de quê, meu irmão? Comida, tem lá em casa, vamos dividir, dê para o irmão. Ninguém tinha nada menos do que o outro. Era uma igreja viva. Aí Pedro pregava 3.000 pessoas. E a igreja unida, a igreja viva. Aí outro pregava 5.000 pessoas. E a Bíblia diz: e Deus ia acrescentando mais e mais a igreja do Senhor. Igreja unida. Aí o diabo disse assim: vou acabar com essa união. Como? Mata todo mundo. Começou crente a morrer. Só que quanto mais crente morria,
mais Jesus salvava. Quanto mais crente morria, mais gente se convertia. Os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram um grão que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebiam poder para mostrar ao Deus deste mundo que um crente não pode morrer. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem dera a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é. Aí o diabo disse: não tem jeito. Vamos fazer o quê? Vamos queimar as Bíblias dele. Milhões de Bíblias foram queimadas. Aí Deus levanta Lutero, aí Deus levanta John Hus, Deus levanta os homens que traduziram a Bíblia. Hoje são mais de 2.000 línguas e as Bíblias espalhadas pelo meio do mundo. O Evangelho não parou. Mas aí agora o diabo olhou em pleno século 20. Aí disse assim: matamos crente e não deu certo. Queimamos Bíblia e não deu certo. E o diabo faz uma reunião no inferno e diz: o que a gente vai fazer agora? Isso é fácil. O quê? Vamos matar ele. A gente já fez isso. Não. Dentro da igreja. A gente mata eles lá dentro, sutilmente. Como é que a gente faz isso, rapaz? Bota para eles se intrigar um com o outro. Manda ele chegar assim para o tocador e dizer assim: toca ruim, viu? Toca nada. Vamos fazer ele chegar para o pastor, para o pregador e dizer assim: ô meu irmão, tu prega bem, viu? Quando ele virar as costas, dizer: tu lá prega nada, rapaz, quem prega sou eu. Para o cantor que está louvando a Deus com a alma e com o coração, e outro dizia: é para me instalar. E ele começa a matar crente dentro da igreja. Só que aí vem a palavra de Deus, irmãos, que está escrita lá em Eclesiastes. Bota aí por gentileza. Eclesiastes capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo de número 9 ao 12. Olha para cá, fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos terminar. Eclesiastes capítulo 4, versículo número 12. Vem cá, pastor Rubens, por gentileza. Vem aqui, pastor, vem aqui. Olha para cá. Vocês vão ler comigo, vão me ajudar comigo, viu? Escute isso. Vamos matar a crente dentro da igreja. Aí o Espírito Santo continua dizendo: não, ame. Não mate, ame. Não mate, ame. Vem para cá. Ele está fazendo isso aqui, olha. A igreja está aqui. Fica mais para cá. Aqui. Pronto. A igreja está aqui. Está um de lado do outro. E o diabo está dizendo assim: eu quero uma brecha. Deixa eu ver aqui. Aquele rapaz está cantando ali. Peraí. Eles estão desapercebidos. E o diabo entra. E de repente ele olha e diz assim: deixa eu ver. O ministério, os pastores. Opa, tem um ali. Estou olhando para ele aqui agora. Eu vou passar por ele e vou pegar ele. Aí pega. Aí ele olha para a igreja. Aí diz assim: peraí. Desapercebido. Então olha para a igreja e diz: ih, rapaz, está cheio. O prato hoje é cheio. E ele vai tranquilamente, ele entra. Porque está faltando uma coisa chamada amor. Aí a Bíblia diz assim, pode colocar aqui. Aí a Bíblia diz assim, capítulo 4, olha, vamos ler comigo? Vamos lá, pode ficar, pastor. Vamos lá. É melhor serem do que. Por quê? Porque tem melhor paga no seu trabalho. Vai, continue. Vai ser o seguinte. Porque se o outro
Rabacandará. Não é para dizer caiu, acabou-se, morreu, não tem mais jeito não. É para ir lá, caiu, levanta, abraça e diz: você é meu irmão. Vamos lá, terminou não, olha para cá. Você lembra que o diabo abria a brecha e ele entrava? Olha para cá. Se um cair, o outro levanta, vamos lá. Mas ai do que estiver, pois caindo não caiu, não tem ninguém. E se tem, diz assim: vou pisar na cabeça. Eu acho é pouco. Já foi tarde. O sangue de Jesus tem poder. Esta igreja é considerada a igreja que restaura pessoas, a igreja do amor. Se cair, ninguém aqui vai deixar para trás. Vamos levantar, vamos abraçar. Vai, vamos lá, terminou não. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas só um como se aquecerá? Agora olhe para cá. Um só está perdido, meu amigo. Sai da igreja, eu vou botar você para fora da igreja. O outro nem viu, você vai embora, porque eu vou botar você para ir embora. Mas olhe para cá, continue. Se alguém quiser prevalecer contra um, vamos comigo. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe... Vou derrubar você. Não deixe. Vou derrubar você. Vou derrubar você. Não me puxe, vai. Vou derrubar você. Sai da igreja. Sai da igreja. Sai da igreja. Se um cair, o outro resiste. Ele é mais fraco, mas eu estou orando por ele. Ele está caindo, mas eu estou segurando nele. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Eu vou orar. Deus vai segurar. Vamos lá. E o cordão de 3 não se quebra. Vem cá, pastor. Está ali a Pão da Vida Music. Estou vendo aquele cabra ali, a esposa dele. Estou gostando não. Estão cantando demais. Vou derrubar ele e vou enfraquecer ela. Eu tenho brecha. Só que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se torar. Aí o diabo disse: eu vou derrubar esse conjunto agora. Peraí, eu vou por esse lado, não tem problema, peraí. Eu quero eles, deixa eu passar. Eu quero ele pra cá dele. Eu quero aquele lá, ué. Ele inventou de abrir essa igreja, olha como é que tá aqui. Eu vou matar ele, eu vou destruir ele agora. Deixa eu passar que eu quero acabar com o ministério dele. Dê a mão aí, igreja, uma outra aqui, ó. Assim como eles estão, vai. Vai lá, aqui ó, não tem problema não, se tiver um irmão do seu lado, ele é clavado e remido no sangue de Jesus, pelo amor de Deus. Se tiver aqui e tiver com espírito de carnalidade, eu repreendo em nome de Jesus. Dê a mão aí, também vai. Então aqui ó, aqui como eu estou fazendo assim, ó, isso, faça assim ó, faça assim, isso, segura aí. O diabo disse: eu vou ir andar nessa igreja Pão da Vida. Vou ir andar no meio deles. Eles vão cair. E eu vou passar no meio deles e vou destruir quem eu puder destruir. Peraí. Eu vou por aqui, peraí. Eu vou por esse lado, peraí. Eu vou destruir ele aqui, peraí. Eu vou passar. Eu vou por aqui. Não passa. Não vai, não entra, não chega. Aqui não tem lugar para demônio. Aqui não tem lugar para demônio. Aqui tem lugar para a glória de Deus. O cordão de
3 dobras é mais difícil de se torar. Se você segurar ele, ele não cai. Se você segurar na mão dela, ela não cai. Vou terminar agora, obrigado, pastor. Segui a paz com todos. E a sem a qual? Olha para cá. Olha para cá. Meu Deus. Sede santos, porque eu também sou santo. Ser santo é ser separado. Eu sei que seu amigo gosta de fazer aquilo e aquilo, mas você não é ele. Eu sei que sua vizinha gosta de lhe chamar para você fazer aquilo e aquilo, mas você não é ela. Sua família é exclusiva. Sua vida é separada. Ou você está aqui dentro, ou você está lá fora. Ou o pé está aqui adorando, ou o pé está lá fora servindo ao diabo. Mas nos dois não dá. Deus está dizendo santidade hoje, santidade agora. Não dá para estar com sua esposa aqui e lá fora no motel. Não dá para ficar aqui tomando da ceia e lá fora cachaça. Ou é crente ou não é. Ou está firme ou está desviado. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas essa igreja ainda prega santidade. Aqui não é assim como muita gente quer falar por aí, não. Venha como estás e fique como quer, não. Aqui tem doutrina, aqui tem mensagem, aqui tem pastor, aqui tem mensagem, aqui tem palavra, aqui tem mulher e homem de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tiver algum louvor, ninguém verá o Senhor. E eu vou entregar o microfone ao pastor. Eu quero que você adore comigo. Aleluia. Eu vou terminar essa mensagem. Foi dura, irmãos, mas a mensagem é igual àquela que João, quando estava na ilha de Patmos, Deus disse: como o rolo. No começo tem doce, tem sabor de mel. No final é mel amargo. Mas eu vou te revelar aquilo que eu quero passar para a minha igreja. Glória a Deus.